Oi gente, sejam bem-vindos de volta aqui no Super Acadêmico e hoje eu vou comentar um pouco aqui sobre os aspectos políticos da saga do Star Wars. É bem interessante e valorizado inclusive por muitos pensadores na área de política e de mídia de entretenimento, porque a maneira como foi construída as narrativas mostra como o papel da política é muito importante na construção de narrativas heróicas, certo? Então, eu vou usar a cronologia oficial, né, canônica, a partir do episódio 1, né, esse Ameaça Fantasma, até o episódio 9, usando também as séries de animação. Então, na Ameaça Fantasma, foi muito criticado pelos fãs o uso excessivo de política, mas é base para que a história funcione ter esse aspecto da política, porque sem isso a ascensão do senador Palpatine para virar chanceler não acontece. Então tem que ter toda aquela trama, a questão da Federação do Comércio se tornar uma representante política, sendo que é uma corporação, e podendo fazer o bloqueio no planeta lá do Naboo. Então toda essa intrincada trama política ela é essencial, porque as relações de poder, né, são necessárias para compreender como é possível ascender de um processo democrático para um processo autoritário. E é bem interessante como, apesar de todas as coisas assim relacionadas com a fantasia, né, com a aventura e tal, o fato do Palpatine ser uma figura que parece um político dedicado, mas na verdade por trás ele tem todo um plano. Tem as acusações sobre o chanceler Valorum também, que é bem interessante o fato de que é muito típico da política, né? Um político ser acusado de corrupção por um outro grupo que na verdade é quem está praticando a corrupção. Né? Muito parecido com histórias aqui no Brasil e outros lugares do mundo também, de ter grupos políticos acusando outros grupos políticos daquilo que eles fazem. Né? Então é bem interessante isso. E tem até a questão da própria maneira como a inabilidade do Senado em atuar sobre o bloqueio em Nabu faz com que haja um certo desconforto no, na maneira como é conduzida a questão. Especialmente porque a princesa, né, a rainha, aliás, Amidala, ela fica tentando resolver a questão, mas não consegue. E aí tem que apelar para os aspectos políticos. E então todo esse processo desenrola de maneira que tudo é feito para que o Palpatine ele consiga pegar e ascender ao poder de maneira legítima, muito parecido com, por exemplo, o Hitler, né? Que ele legitimamente chegou ao poder através de uma eleição, meio que criando um ambiente de terror, de medo, né? Então aí vem o Ataque dos Clones e nesse período de 10 anos entre um filme e outro, né, uma história e outra, tem todo um processo de colocar as peças no lugar. Então o Palpatine estava como chanceler, legitimamente eleito, e estava mobilizando e cooptando vários senadores e Jedi também, no caso do Conde Dooku. E aí em vários lugares, né, ele estava colocando lá as peças, estimulando a ganância, estimulando a corrupção de várias pessoas através de proxies, né, de pessoas atuando por ele, enquanto ele aparentemente estava defendendo os valores democráticos tal, com as discussões no Senado. E aí vem toda a coisa dos separatistas, né, que seria um grupo de pessoas insatisfeitos com a República, um grupo de povos, né, insatisfeitos com a República, reclamando justamente da corrupção da República. E aí é interessante que assim, é bem tipo de jogada de grupos políticos que querem assumir o poder, justificando o fato de um grupo. Então, a maneira como o Palpatine, né, ele posiciona os peões, digamos assim, do plano dele ao longo dos 10 anos, né, que é uma coisa que não acontece, né, não aparece, aliás, acontece sem aparecer nos filmes, mas é falado e sutilmente mostrado com alguns pontos que ele cooptou o Conde Dooku, ele fez com que houvesse a encomenda lá do exército clone ao mesmo tempo criou o ambiente adequado para que os povos
que se tornaram separatistas ficassem satisfeitos. Então, tudo que ele criou dos dois lados, tanto um ambiente de corrupção e de combate à corrupção ao mesmo tempo, fez com que ele pudesse criar uma guerra, estando comandando, na verdade, os dois lados, pelas sombras, né? Através de proxies. Então, e aí, é claro, quando começa a Guerra Clônica, que é a série de animação Clone Wars, que foi feita pelo Dave Filoni, desenvolve de maneira muito mais profunda esses aspectos, né? Tem o aspecto da fantasia, mas no entanto um filme de 2 horas, né? Alguns filmes de 2 horas não mostra tão bem quanto uma série de 7 temporadas, né? São 7 anos com vários episódios, né? Mostra justamente os aspectos de como cada sociedade, cada povo vai ter o seu representante sendo ou deslocado, ou sendo humilhado, ou sendo cooptado, ou expressando muito mais interesse pessoal do que interesse pela coletividade que ele representa. Em todos esses aspectos políticos, né, presentes na saga toda, nessa série aparecem bem. Então as discussões no Senado são bem interessantes, apesar de muita gente não gostar, mas eu acho bem interessante a maneira como os Jedi eles vão sendo assim, bem lentamente sendo transformados de guardiões da paz, sendo transformados em comandantes militares e perdendo totalmente a sua característica pacifista, né, a sua característica mais altruísta, se tornando, na verdade, estrategistas militares. Então eles colaboraram para a transformação da República no Império, colaboraram para a transformação do sistema democrático representativo para um sistema centralizador, autocrático e autoritário, meio que sem perceber. E ao mesmo tempo a própria, digamos assim, confiança dos Jedi fizeram com que eles não percebessem que estavam colaborando para essa transformação. Então isso aí é apresentado na série de maneira bem interessante, além dos diferentes povos, né? A visão dos diferentes povos. Tem por exemplo, a representante do povo lá de Mandalore, né? Que ela é uma pacifista e a irmã dela é uma guerreira. E aí, ao mesmo tempo que ela quer defender a paz no planeta dela e no povo dela, tem interferência dos guerreiros que querem que o planeta se torne independente. Então tem ainda essa característica, né? Tem o exército dos clones, os Jedi defendendo a República, tem os separatistas defendendo a separação, né? Uma confederação, digamos assim. Muito parecido, que aí o George Lucas ele pega muita coisa de história, parecido com a maneira como os Estados Unidos, os estados do Sul quiseram se separar dos Estados do Norte numa confederação em vez de uma federação. E ainda tinha os planetas que queriam ficar independentes, que ansiavam por se tornar independentes de qualquer um desses. Mas a maneira como foi sendo intrincadamente colocada esse processo de ascensão do império, ascensão do militarismo, ascensão desse modelo opressor. Então era bem curioso como os clones, os soldados Jedi chegavam nos lugares trazendo a guerra e diziam: viemos aqui para liberar vocês. É muito parecido com exércitos ocidentais poderosos hoje que chegam nos lugares dizendo que vão libertá-los. Quando chega no episódio 3, né, a vingança dos Sith, culmina, na verdade, a transformação da República no Império. A história, obviamente, se concentra muito nos personagens principais, né, os Jedi, tá, o Anakin, Obi-Wan, mas o aspecto político continua lá. E uma das coisas mais interessantes desse episódio, desse filme, é quando a senadora ela olha no Senado, o Senado todo aplaudindo o decreto, né, o fato do imperador chanceler dizer que vai mudar a República para o Império. E aí ela comenta, ela faz uma fala muito interessante, né? Então é assim que a liberdade morre, com um aplauso bem estrondoso, né? Então é bem interessante que muitas vezes você, como um povo, comemora a chegada da opressão como se fosse a chegada da libertação, né? Então não é incomum, por exemplo, nos próprios discursos opressores se usar do termo liberdade como se fosse uma forma de
caracterizar aquele modelo opressor, mas na verdade sendo mas na verdade sendo opressor, mas usando os termos, né, as palavras relacionadas à liberdade, né? Como hoje aqui no Brasil, né, que se usa muito o termo liberdade de expressão como sendo uma espécie de salvo-conduto para agir de maneira não democrática, né? Então, liberdade só de falar ou de ouvir aquilo que eu concordo e não de todos poderem falar, alguma coisa desse tipo. Nessa série que é nova, né, The Bad Batch, que é sobre um grupo de guerreiros clones que não são afetados pela Ordem 66, que manda perseguir e matar os Jedi, mostra o começo do Império. Então, nesse começo, nesse momento inicial, tem todo um processo de transformação dos clones, dispensa dos clones, né, destruição de povos e planetas, em nome de uma suposta ordem. Então, essa ordem, que é a ordem do Império, ela tem esse caráter ditatorial e opressor, mas ao mesmo tempo se apresenta como o, o aquilo que provém a ordem em todos os povos, em todas as galáxias. E tem coisas bem interessantes no aspecto político, por exemplo, o papel dos senadores remanescentes, né? Já que o Senado ele vai permanecendo, mas com um papel cada vez menos relevante, né, na sociedade, porque as decisões ficam sendo centralizadas entre o imperador e seus governadores, que é o que vai ascender durante esses 20 anos, né, de império até chegar o momento das histórias clássicas, as histórias que todo mundo já conhecem, já começaram lá nos anos 70. E aí esse primeiro momento é um momento realmente de afirmação, né, do império e dos desejos do imperador e do estímulo às ganâncias pessoais dos governadores, dos militares, né? E aí, nesse aí, no filme Han Solo, já não aparece tanto essa questão, mas mostra bem como, diante de um aparato opressor, acende facilmente todo um submundo de forma de viver, certo? Então, as gangues, os grupos criminosos, eles tomam conta de todo tipo de aspecto das sociedades, né, da galáxia, já que o Império, já que é uma entidade que se apresenta como ordenador militarista, né, opressor, na base da violência, os grupos que são violentos também, que estão na margem, acabam ascendendo, porque eles acabam trazendo uma nova ordem, digamos assim, como parecido com você pega, por exemplo, as facções criminosas, né, em comunidades que não são atendidas pelo Estado. Então, essas facções criminosas, elas ascendem, né, elas crescem, justamente porque o Estado não consegue prover as necessidades daquela sociedade. Então, nesse filme tem um pouco disso, né, de que as entidades criminosas aparecem como uma alternativa de sobrevivência para muita gente. O que já existia, na própria República já tinha isso mostrado na série das Guerras Clônicas. Na série Obi-Wan, que acontece 10 anos depois da queda do Império, né, ou 10 anos antes da destruição da primeira Estrela da Morte, o aspecto político que aparece muito é a questão também de como os senadores remanescentes, né, eles vão apoiando, assim, subterraneamente os movimentos rebeldes, o que demonstra que é necessário uma atuação política para suprir, inclusive, a luta contra a opressão. Mas a história se concentra muito na maneira como esse relacionamento pessoal entre o Obi-Wan e o Vader, né? Então não aparece tanto, mas aparece o senador lá, Organa, né? O pai de Leia, e aí a maneira como a figura dos senadores vai se tornando de uma figura ativa politicamente para uma figura mais figurativa mesmo, né? Para uma coisa mais de enfeite, como se houvesse ainda uma representação muito parecida, que o Jorge Lucas pega muita coisa da história,
como o Senado no Império Romano. Certo? Durante a República, o Império Romano tinha um Senado muito mais atuante, e aí no Império o Senado passou a ser meio que só de enfeite, não toma muita decisão, né? As decisões são concentradas no imperador e nos seus generais, né? Então é realmente uma representação muito disso aí. Nessa série Rebels, aí novamente são 4 temporadas, então tem muito tempo para se desenvolver. Novamente o Dave Filoni faz isso para desenvolver a questão de como o aparato político que era da República foi quase totalmente destruído. Ainda tem o Senado, mas cada vez menos possível do Senado fazer alguma coisa em pró das populações que os senadores representam, já que as decisões estão todas concentradas no imperador e nos seus generais, como esse cara aí, o almirante Tron. Então as decisões são puramente militares, né? Então tem que destruir as oposições e apenas isso. E aí os senadores vão sendo colocados em ostracismo, né? Como o caso da Mon Mothma, que ela vai sendo colocada de lado, perseguida, né? Na série Andor, que tem logo depois, ela aparece novamente no momento anterior, e aí ela, antes de ser colocada para fora do cargo, digamos assim, ela tentando atuar subterraneamente, né, financiando as ações dos rebeldes, tal, uma coisa sendo ilegal em relação ao Império, mas moralmente correta, já que ela estava vendo que o Império estava indo para um caminho que ia totalmente contra os valores do próprio Senado, né? Tanto que o Senado, no final das contas, acaba sendo dissolvido durante o episódio 4, antes da destruição da Estrela da Morte. E aí toda essa destruição do ambiente político é que permite, digamos assim, o apogeu da opressão e da violência do Império, mas ao mesmo tempo começa, né, o começo da sua decadência, porque sem a política, sem os políticos que possam pegar e intermediar as relações sem ser relações de luta, relações de violência, aí fica mais difícil de se gerir, se administrar, ainda mais um ambiente de sei lá quantos trilhões de vidas diferentes, povos diferentes. O que poderia se imaginar como um parlamento, né, parlamento brasileiro, por exemplo, em que você tem os representantes representando povos muito diferentes, pessoas muito diferentes. Eu falei nessa série Andor, que é muito bem feita e mostra bem como o ambiente opressivo faz surgir nos indivíduos comuns o desejo de lutar contra, inclusive com esses rebeldes, né, como o Andor, o Cassian Andor, ele se sacrificar, abrir mão de certo modo de sua vida para poder lutar contra o Império, né? Os 3 episódios em que ele está na prisão mesmo mostra bem isso, essa questão a prisão arbitrária dele, apesar de ele ter cometido um roubo, mas ele foi preso por outra razão, foi condenado a 6 anos de prisão de maneira arbitrária para trabalhar numa coisa que ninguém sabia o que era. Então essa coisa da opressão para calar todas as vozes em contrário é muito do aspecto político que o Jorge Lucas sempre fez, mas de uma maneira que você não percebe, a não ser que você olhe profundamente. Você só percebe o show, né, o espetáculo da história do filme, mas sem essa base de crítica a sistemas opressivos, tal, você não entende o porquê do filme, né, da história acontecer, que é um defeito que vai acontecer nos 3 últimos filmes, que é justamente não ter o porquê da luta. A luta fica meio que vaga, né, entre o espetáculo, e aí ficou faltando isso. Logo depois de Andor tem o filme Rogue One, que é o filme que culmina, digamos assim, com a chamada primeira vitória dos rebeldes contra o Império. E aí nessa história aqui você tem a burocracia estatal do Império dominando muito mais do que a política, né? A Mon Mothma, ela aparece no bunker lá no planeta lá que eles estão escondidos, justamente mostrando que o papel do político acabou sendo um papel de guerrilheiro. Então ele mudou de posição, ele está no centro da política, ele fica nos bastidores.
porque a luta agora não dá mais para ser no parlamento, né, na conversa, acaba sendo muito mais no dia a dia da guerrilha mesmo, que é muito o que o Jorge Lucas ele apontou, né? Ele se inspirou nos rebeldes a partir da guerrilha Vietcong e também nas guerrilhas da Revolução Americana. Junto com Rogue One tem o primeiro filme de 77, A Nova Esperança, que, como eu falei, o aspecto político mais interessante é quando os burocratas lá, os generais, estão discutindo sobre o poderio da Estrela da Morte. Aí alguém fala que um dos generais fala que se o Senado souber sobre isso, vai trazer simpatia do Senado pelos rebeldes. E aí o Moff Tarkin ele pega e fala: não, o Senado já não é mais problema, o imperador dissolveu o Senado. E aí é bem engraçado porque é uma cena pequena, né, uma frase pequena, mas mostra bem essa cultura de sistemas autoritários de dissolver parlamentos, né, fechar parlamentos, né. Aqui no Brasil o parlamento já foi fechado várias vezes ao longo da história, justamente por tentativas opressoras, totalitárias, autoritárias, por Getúlio Vargas, pelos militares, em 64, em 67, 68, né? Então esse negócio de fechar congresso, recentemente agora, né, o povo maluco de verde e amarelo também tentou fechar as instituições invadindo. Então fechar parlamento, né, acabar com o Senado, dissolver, é bem símbolo de tentativa de oprimir e acabar com as vozes em oposição. Então é bem interessante isso, e é uma coisa que é muito sutil, né? As pessoas que são fãs dos filmes não se ligavam muito nisso na época, mas está bem presente lá essa coisa da dissolução do Senado. No filme seguinte, que é considerado o melhor de todos, né, o Império Contra-Ataca, o aspecto político é totalmente esvaziado, porque já está a guerra total, não tem mais Senado, só está o Império e o militarismo contra a tentativa das forças rebeldes de lutarem contra, tanto que é um filme considerado uma vitória do Império e é, digamos assim, o auge do modelo imperial autoritário, sem nenhuma presença de vozes alternativas, mas também é a decadência completa, né? Porque se você está num sistema autoritário e exige muito uso da força, é porque o próprio sistema já não está funcionando mais. O último filme, né, dos originais, O Retorno de Jedi, você tem o retorno da ação política com a Momota, a senadora, que depois vai se tornar a primeira chanceler da nova república, meio que comandando as forças rebeldes para o ataque à segunda Estrela da Morte. Então é importante notar que o Jorge Lucas fez questão, eu imagino, de colocar uma política no comando e não um general. Tem o general, tem os almirantes, tem essa coisa da cultura militar no comando também da batalha, mas no comando geral tem uma política, né? Tem uma pessoa que tem os dotes da política, da conversa, né? De falar, o que se não for valorizado em uma sociedade, acaba possibilitando a abertura, né, para o autoritarismo. Quando você tem a paz via silêncio, com a vitória, né, dos rebeldes, você tem um novo momento na história desse universo fictício. E aí com a série Mandalorian aparece justamente esse momento inicial, né, esse momento de retorno das instituições democráticas, o que é problemático porque você tem uma galáxia inteira que estava acostumada com um modelo opressor militarista e agora você tem um modelo democrático, participativo, né, que depois a primeira ordem, lá nos últimos 3 filmes, vai dizer que é um modelo caótico e desordenado. Esse aspecto não é explorado, ou não foi ainda explorado como desenvolvimento, que para mim é o que justificaria o fato de existirem os 3 últimos filmes, né? Por que você tem um sistema democrático que valoriza a pluralidade de vozes, que abre espaço para um caos tamanho a ponto de surgir um sistema paramilitar de controle que quer ascender ao controle total novamente. Então, em vez de ser pela política, novamente pelo militarismo. Como não é desenvolvido esse aspecto político,
nos últimos 3 filmes, a gente não sabe se isso é desenvolvido. No livro de Boba Fett, que acontece no mesmo momento que Mandalorian, o que é interessante é que digamos assim, reapresentada a questão do submundo criminoso, só que aparentemente com valores um pouco diferentes, mas seria justificativa talvez de acender novamente um sistema corrupto e criminoso por trás de valores democráticos. Tem a Ascensão da Resistência, que é uma série de animação também no Disney Plus, que mostra justamente como essa resistência tenta dar conta da manutenção de uma certa ordem, em contrário à primeira ordem, que estava, né, marginalmente tentando trazer ordem para os sistemas, mas explorando recursos e tal. Agora, o que faz falta nesse ambiente aí é justamente o fato de não existir mais a Ordem Jedi. Sem a Ordem Jedi para ser os mantenedores da paz, fica difícil para esse novo sistema ser conduzido, porque tem que achar novas maneiras. É falado no episódio 8 que o Luke tentou refazer a Ordem Jedi, mas não conseguiu. Então, de certo modo, há uma pretensão aí de restabelecer as questões, mas como foi esvaziado politicamente isso, então no passado, lá nos episódios 1, 2, 3 e ao longo da série também, Clone Wars, é falado do papel político dos Jedi naquela sociedade. Então esse papel político ele não é elaborado, fica sendo uma coisa meio que apenas um grupo de místicos religiosos com poderes, com valores heróicos, tal, mas esse papel político, como não é mencionado, não é falado, fica só essa coisa da luta bem contra o mal, e aí ficou bem esvaziado, na minha opinião, a partir do Despertar da Força. Com Os Últimos Jedi, um aspecto político interessante é trazido, que é a questão do fato dos dois grupos, né, tanto a Primeira Ordem quanto a Resistência, comprarem armas dos mesmos vendedores, né, o meu fornecedor de armas, mas isso não é explorado adequadamente, é mencionado, né, como se fosse uma crítica ao fato de que quem ganha no final das contas são os fabricantes e vendedores de armas, que é uma coisa parecida com nas Guerras Clônicas a crítica feita ao sistema bancário, né, que o sistema bancário financiava tanto a República quanto os separatistas. Então quem ganha são os bancos, porque é quem acaba fornecendo os recursos a troco de empréstimo, né, a troco de juros, tal. E aí esse aspecto meio que volta com essa crítica à questão do armamentismo, né, das compras de armas pelos mesmos fabricantes dos dois grupos, o que mostra que um grupo não é tão diferente do outro, mas isso não é desenvolvido no filme, né? E no filme seguinte menos ainda, no qual a gente como espectador é jogado simplesmente no final da história, né, e reaparecendo um imperador meio que do nada, assim. Isso podia também ter podia ter sido desenvolvido de maneira mais eficiente, mostrando como a presença dele mais nas sombras ainda, já que ela é dado como morto, podia ter sido muito mais bem desenvolvido nesse aspecto político também, inclusive com a reconstrução de um parlamento, um senado, e aí novamente a presença dele lá na sombra, mas isso não foi falado, que para mim seria o que tornaria possível ele reaparecer no final com uma frota imensa para trazer ordem para a galáxia, e do nada assim aparecia um bocado de nave, e aí depois vinha a resistência e derrotar meio que magicamente por força da moral dos indivíduos que se dedicam àquilo. Então ficou meio esvaziado politicamente, o que na minha opinião e de outras pessoas na internet parece que é o que acentua a questão do fracasso do ponto de vista dos fãs desses 3 últimos filmes, né?
E aí, bom, isso aí seria meu comentário geral a respeito da política da saga Star Wars. Espero que vocês tenham gostado, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e dar like no vídeo. Comentar e compartilhar também. Até o próximo.